Olá, sou o pastor Jaewon. Há mais de 30 anos, dedico minha vida ao ministério e ao trabalho em serviços sociais, buscando sempre levar amor e esperança a todos ao meu redor. Hoje quero compartilhar uma mensagem de esperança que vem da Bíblia. Em momentos de dúvida e desafios, a palavra de Deus nos lembra que nunca estamos sozinhos. Em Salmos 46, versículo 1, lemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa passagem nos encoraja a confiar na presença divina, mesmo nas tempestades da vida. A Bíblia é um guia poderoso que nos oferece consolo e direção. Ela nos ensina que, apesar das dificuldades, sempre há um caminho de esperança e renovação. Quero convidá-los a aprofundar-se ainda mais nesse conhecimento. Na descrição, você encontrará um link para baixar um material incrível chamado Introdução à Teologia Sistemática. Começaremos nossa videoaula, onde exploraremos ainda mais as verdades que a Bíblia nos oferece. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Juntos vamos crescer na fé e na esperança. História humana. Um livro se destaca como um farol de sabedoria e espiritualidade. A Bíblia, também conhecida como a Palavra de Deus, Sagrada Escritura ou simplesmente Divina Revelação, ela carrega consigo um legado que atravessa gerações e continentes. Mas de onde vêm suas palavras? Que idiomas ecoaram pela primeira vez as mensagens que moldaram o pensamento e a fé de bilhões? Os textos originais da Bíblia foram escritos em hebraico, grego e aramaico. O Antigo Testamento, com raras exceções, foi registrado em hebraico, a língua do povo hebreu. Já o Novo Testamento nasceu em grego, a língua mais falada no mundo mediterrâneo do século I. No entanto, algo curioso marca sua história. Nenhum manuscrito original sobreviveu. O que temos hoje são cópias de cópias, cuidadosamente preservadas e transmitidas ao longo dos séculos. A base para as traduções modernas do Antigo Testamento é a renomada Bíblia Stuttgartensia, enquanto o Novo Testamento se apoia na precisão do texto grego, editado pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Séculos antes de Cristo, o povo hebreu registrava sua história e sua relação com Deus em pergaminhos feitos de pele de cabra. Esses textos eram tão preciosos que eram copiados e repassados de geração em geração, formando coleções que se tornariam conhecidas como a Lei, os Profetas e as Escrituras. Esses livros traziam mais do que palavras. Eram a essência da fé e da cultura de um povo. A Lei reunia os primeiros 5 livros da Bíblia. Os profetas continham as mensagens de Isaías, Jeremias e outros visionários, enquanto as Escrituras preservavam poemas, cânticos e histórias de sabedoria, como os Salmos e Provérbios. O texto era escrito da direita para a esquerda no alfabeto hebraico e algumas partes em aramaico, o idioma que também ecoou na voz de Jesus. Entre os documentos mais antigos está o pergaminho de Isaías, datado do século II a.C. Descoberto em 1947, ele foi encontrado nas cavernas próximas ao Mar Morto, em um momento que mudaria para sempre o estudo das Escrituras. Este pergaminho, tão próximo daquele que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, é um elo direto com o passado, uma prova de como a mensagem divina atravessou os séculos, preservando sua essência. A Bíblia, com seus muitos nomes e histórias, é mais do que um livro. É um testemunho vivo de fé, cultura e humanidade, passado de mãos dedicadas para o mundo que conhecemos hoje. Os textos apresentados demonstram a riqueza histórica e cultural da Bíblia, desde sua composição original em hebraico, aramaico e grego,
até as traduções que a tornaram acessível a diversos povos. É fascinante observar como manuscritos, como os de Paulo e os evangelhos, circularam amplamente, moldando o cristianismo. Além disso, as iniciativas de tradução, desde a Septuaginta até a Vulgata, e os esforços de Jerônimo, evidenciam o compromisso em preservar e disseminar esses ensinamentos, que influenciam a humanidade Os até primeiros hoje. manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo, destinadas a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que acreditavam no evangelho por ele pregado. A formação desses grupos marca o início da igreja cristã. As cartas de Paulo eram recebidas e preservadas com todo o cuidado. Não demorou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras pessoas. Assim, começaram a ser amplamente copiados, ganhando grande circulação. A necessidade de ensinar novos convertidos e o desejo de relatar o testemunho dos primeiros discípulos sobre a vida e os ensinamentos de Cristo levaram à escrita dos evangelhos. À medida que as igrejas cresciam e se espalhavam, esses textos se tornaram muito solicitados. Outras cartas, exortações e sermões também começaram a circular. O mais antigo fragmento conhecido do Novo Testamento é um pequeno pedaço de papiro do início do século II d.C., contendo palavras do Evangelho de João. Nos últimos 100 anos, foram descobertos muitos papiros contendo o texto em grego do Novo e do Antigo Testamento. Além dos livros que compõem o atual Novo Testamento, outros textos circularam nos primeiros séculos da era cristã, como as cartas de Clemente, o Evangelho de Pedro, o Pastor de Hermas e o Didache. Embora os evangelhos e as cartas de Paulo fossem geralmente aceitos, a seleção definitiva dos livros autorizados levou séculos. No século IV, entre os concílios das igrejas, um acordo comum estabeleceu o Novo Testamento como o conhecemos. Na mesma época, surgiram manuscritos como o Códice Sinaiticus e o Códice Vaticanus, contendo quase toda a Bíblia em grego. Quando o cristianismo foi proclamado religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio, a demanda por cópias dos livros do Novo Testamento aumentou. O grande historiador Eusébio de Cesareia relatou a necessidade de novas cópias, o que levou à produção de 50 exemplares para as igrejas de Constantinopla. A Bíblia, desde suas origens, foi considerada sagrada e de grande importância, o que incentivou sua tradução para diversos idiomas. Hoje, ela pode ser encontrada completa ou em partes em mais de 2.000 línguas diferentes. A primeira tradução conhecida, realizada entre 200 e 300 anos antes de Cristo, foi o Antigo Testamento para o grego, conhecida como Septuaginta. Essa tradução foi fundamental para as sinagogas e para os primeiros discípulos de Jesus, que usaram esses textos na propagação dos ensinamentos de Deus. Ao longo dos séculos, surgiram traduções em línguas como copta, etíope, siríaca e latim. No ano 382 d.C., o bispo de Roma designou Jerônimo para criar uma tradução oficial. Ele viveu 20 anos na Palestina, estudando hebraico e analisando manuscritos. O resultado foi a Vulgata, que se tornou o texto oficial do cristianismo ocidental. Na Europa, a preservação da Bíblia enfrentou desafios durante as invasões bárbaras. Nos mosteiros, monges copiavam e preservavam o texto, garantindo sua sobrevivência por séculos. No século XV, Johannes Gutenberg revolucionou a difusão da Bíblia com a invenção da prensa de tipos móveis. Sua primeira grande obra foi a Bíblia em latim, que logo foi traduzida para outras línguas, permitindo que mais pessoas tivessem acesso ao texto sagrado. No início do século XVI, manuscritos em grego e hebraico começaram a chegar à Europa Ocidental. Um marco importante foi a edição do Novo Testamento em grego por Erasmo de Roterdã, publicada em 1516, acompanhada de sua tradução em latim.
Essa edição abriu caminho para um estudo mais profundo e acessível do texto original. Imagine um mundo onde as perguntas sobre fé e verdade encontram respostas claras e fundamentadas nas Escrituras. Para começar, vamos explorar como a Bíblia apresenta sua própria interpretação e autoridade. Diferente de algumas tradições que reservam a interpretação apenas a líderes religiosos, a palavra de Deus destaca que o entendimento vem do próprio Senhor. Em Lucas 24:45, por exemplo, Jesus abre o entendimento de seus discípulos. Paulo reforça isso em 2 Timóteo 2,7, dizendo que o Senhor nos dará entendimento em tudo. A verdade, um tema central na Bíblia, é retratada com profundidade tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No hebraico, termos como emuná destacam a confiança e fidelidade de Deus, enquanto no grego, palavras como amém nos conectam à certeza e convicção espiritual. No Novo Testamento, Jesus afirma em João 14,6 ser o caminho, a verdade e a vida, a única ponte entre Deus e a humanidade. A Bíblia, composta por 66 livros, é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, registra a história e as leis de Deus antes do nascimento de Cristo, enquanto o Novo Testamento, com 27 livros, revela a obra redentora de Jesus e orienta os cristãos sobre como viver em comunhão com Deus. No entanto, há diferenças entre as tradições religiosas. Enquanto os protestantes reconhecem os 66 livros, a Igreja Católica inclui outros chamados deuterocanônicos. Apesar dessas diferenças, todos concordam que a Bíblia é inspirada por Deus, como afirma 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Por fim, a mensagem central é clara. A Bíblia é mais do que um livro. É uma ferramenta viva para transformar vidas, guiar em amor e verdade e levar todos a uma comunhão mais profunda com Deus. Os apócrifos foram oficialmente aprovados pela Igreja Católica em 1546, no Concílio de Trento, como resposta à Reforma Protestante. Esses livros, que incluem doutrinas como o purgatório e a oração pelos mortos, geraram controvérsias dentro da própria Igreja. Por outro lado, os protestantes inicialmente publicaram os apócrifos como textos históricos, mas os excluíram de suas Bíblias em 1629. A rejeição protestante baseava-se em pontos como o entendimento de que o cânon do Antigo Testamento já estava fechado após Malaquias e a origem dos apócrifos, que foram inseridos na Septuaginta no Egito, sem aprovação dos judeus palestinos. Além disso, esses textos continham erros históricos e doutrinas como salvação por obras e orações pelos mortos, que não se alinhavam com a Bíblia canônica. Por isso, os apócrifos são vistos mais como reflexos históricos do que como parte da autoridade divina da Escritura.